Paz do Senhor, irmãos! Hoje estaremos estudando sobre angelologia, o estudo dos anjos. Esses seres espirituais foram criados por Deus e normalmente não podemos contemplar com nossos olhos físicos, mas a sua existência é uma realidade. Atuam onde? Na dimensão espiritual e muitas vezes podem interferir na nossa existência humana. Isso tanto os anjos do bem quanto os anjos do mal, aos quais nós chamamos de demônios. Vamos compreender também. Somente nós cremos nos anjos? Não. Muitas religiões, muitas seitas, muitas crenças acreditam nos anjos de uma forma um pouco diferenciada na nossa. Por exemplo, no candomblé os espíritos são orixás e os espíritos dos antepassados, enquanto que no kardecismo os espíritos podem ser dos mortos. A Umbanda é um sincretismo entre kardecismo, as religiões africanas e elementos do catolicismo. Para nós, os anjos não são espíritos de mortos. Eles são seres criados pelo próprio Deus com funções, com ministério. Eles têm o seu trabalho, eles têm as suas funções e cada um cumpre a sua. Dentro das seitas também temos Joseph Smith, que diz que a revelação do livro do Mórmon foi feita através de um anjo chamado Moroni. Temos também essa crença. Quanto à origem dos anjos e demônios, os anjos são pessoas que viviam na terra, morreram e ressuscitaram, têm corpos de carne e osso. O diabo é um anjo que se rebelou contra Deus Pai e contra Deus Filho e que luta contra os santos até hoje. Essa não é a nossa crença a respeito dos anjos. Nem cremos que Satanás é o irmão ofendido de Jesus, como algumas religiões pregam. Jesus é o Filho de Deus, abaixo estão os anjos, seres criados. Essa é a nossa crença a respeito dos anjos. Aí tem a classificação dos anjos bons, temos uma hierarquia dentro dos anjos bons, e quanto aos anjos maus, também existe uma hierarquia. Entre as testemunhas de Jeová, a doutrina dos anjos é parecida com a doutrina ortodoxa. A diferença é que as testemunhas de Jeová entendem que é um anjo que tem o papel central na redenção da raça humana. A razão disso está no fato de que eles ensinam que o arcanjo Miguel e Jesus Cristo são a mesma pessoa. Quando você estuda sobre os anjos, você percebe a linha de pensamento de cada seita ou de cada religião. Dentro dos testemunhos de Jeová, então, coloca Jesus e Miguel no mesmo patamar, ou dizendo o seguinte, é a mesma pessoa. No islamismo também tem a crença. Segundo o islamismo, quem nega a existência dos anjos é um descrente. E vamos agora à Bíblia. A Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, registra a existência e a atividade dos anjos, tanto maus como bons, interagindo com os homens, e é com base na Bíblia que prosseguiremos este estudo sobre os anjos. Vamos analisar agora a criação. Onde está a criação dos anjos? Especulações. Os anjos foram criados no primeiro dia, porque eles são seres da luz. Os anjos foram criados no segundo dia. Não temos um versículo que deixe isso explícito, mas nós percebemos algo muito interessante, que no Jardim do Éden, após a criação de Adão e Eva, quem apareceu ali? Satanás, que incorporou em uma serpente. Então entendemos que os anjos já existiam, já tinham se rebelado, já houve a queda e agora já temos esse inimigo se infiltrando no jardim, porque ele é um ser espiritual e agora ele está tentando interferir na criação de Deus, no caso, o ser humano. Então compreendemos que nesse episódio aqui ele já existia.
Quanto à data da sua criação e dos outros seres, não sabemos, e o que a Bíblia não afirma, nós não afirmamos. Agora tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, a Bíblia declara que os anjos nunca morrem, Lucas 20:36, ainda que somente Deus possua a imortalidade essencial. Portanto, os anjos tiveram princípio, não são eternos. A eternidade é um atributo de Deus, Jesus e Espírito Santo, segundo a Bíblia. A eternidade não é um atributo dos anjos. Ou seja, a Bíblia diz que Deus existe de eternidade a eternidade. Então não temos um princípio de Deus, mas temos um princípio dos anjos, assim como temos um princípio dos seres humanos. Quanto à natureza dos anjos, criaturas não são meramente forças físicas ou morais, mas são seres espirituais reais e distintos, são imateriais e incorpóreos, fisicamente criados por Deus. Aí temos algumas referências como Salmo 148, do 2 ao 5, Colossenses 1, 16 e 17, 1 Pedro 3, 22. Os anjos foram criados de uma única vez, simultaneamente, Colossenses 1, 16, são imutáveis, não podendo aumentar nem diminuir seu número, conforme declarou Jesus. Aí olha o que Jesus falou, tem que prestar atenção nisso para a gente poder compreender. Pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então Jesus está deixando claro, toda essa questão de sexualidade, essa questão é de humano. Aqui já cai por terra aquela teoria de que lá no Gênesis diz que os filhos de Deus desejaram as mulheres, daí tiveram relações, dali surgiu os gigantes. Jesus deixou claro aqui, essa teoria cai por terra. Pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. Estava falando dos humanos, né? Como nós iríamos nos tornar. Mas serão como os anjos no céu. Então compreendemos que a reprodução, a sexualidade é algo explicitamente humana e não angelical. Outro ponto. Jesus ensinou que uma vez criado, os seres celestiais jamais morrem. Por isso que Satanás está por aí. Vamos analisar agora outro ponto. Espíritos. Os anjos são descritos como espíritos. Em Hebreus 1:14, onde só uma palavra é empregada para designar os anjos, eles são descritos como espíritos, porque, diferentemente dos homens, não estão limitados às condições naturais e físicas, aparecem e desaparecem à vontade e movimentam-se com uma rapidez inconcebível, sem usar meios naturais. Apesar de serem meramente espíritos, têm o poder de assumir a forma de corpos humanos a fim de se tornarem visível a sua presença aos homens, como nós temos relatos no livro do Gênesis, que apareceu anjos aos patriarcas em forma humana. Um espírito não tem carne nem osso, isso está em Lucas 24 e 34. Então compreenda a diferença de um espírito para um humano. Eles apresentaram-se como humanos, mas não eram humanos. Essa é a diferença. Interessante lembrar também, os anjos são seres espirituais criados, dotados de juízo moral e alta inteligência, mas desprovidos de corpos físicos. São também seres imortais. Não estão sujeitos à morte. Em Lucas 20, do 34 ao 36, Jesus explica aos saduceus que os santos ressuscitados serão como os anjos, no sentido de que não podem morrer. Visto que os anjos não morrem, sua natureza é inteiramente diferente da nossa. Não temem a dissolução de um corpo mortal. As passagens bíblicas de Hebreus 1:7 e Salmo 104:4 diz que não devemos interpretar os anjos como sendo transformados em fogo ou vento. Porém,
uma manifestação como fogo ou vento. Ser é diferente de se parecer ou como. No caso, os anjos vieram como humanos, mas não são humanos. Nesse caso, eles são mencionados como fogo ou vento, porém, não são fogo e vento. Eles são espíritos. São uma grande multidão. As escrituras nos ensinam que o seu número é muito grande, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. Isso está registrado em Daniel 7:10. Mais de 12 legiões de anjos, Mateus 26:53. Uma multidão dos exércitos celestiais, Lucas 2:13. Quantos anjos existem? Não sabemos. A Bíblia diz que há uma multidão, milhares de milhares, enfim. Não existe uma conta dos anjos. Todas as pessoas que tentar fazer uma conta podem ter certeza que elas estarão equivocadas ou mentindo, porque não existe uma conta desses seres espirituais. Aliás, só sabemos que eles existem porque a palavra do Senhor nos revela isso. E pouquíssimas pessoas, em algum determinado momento, segundo o chamado vocação e a situação que estava passando, tiveram experiências com esses seres. Quanto ao número, o Senhor veio com 10 milhares de santos, Deuteronômio 33:2. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares, enfim. Aqui nós temos muitas referências sobre a quantidade desses seres, que é incontável. São um grupo distinto, são assexuados. Os anjos sempre são descritos como varões, porém, na realidade, não tem sexo. Então, não existe anjo ou anja. Eles são seres. São assexuados, não se casam, não têm filhos, não propagam a sua espécie, não têm famílias. Mateus 22:30, Lucas 20, 34 ao 35. E assim sendo, são um grupo distinto na criação de Deus. A diferença dos anjos para os humanos está aqui. Eles foram criados, são imortais, não se reproduzem. Nós, os humanos, somos criados também. Na questão física, somos mortais e nos reproduzimos, morremos e deixamos descendência, deixamos a prole. Porém, os anjos não. São chamados de filhos de Deus. Interessante também que a humanidade toda caiu, uma vez em que seu primeiro pai também caiu. No caso, quando Adão pecou, toda a humanidade herdou a semente do pecado. Quando Satanás se rebelou, no caso Lúcifer, que hoje chamamos de Satanás, quando ele se rebelou e caiu, todos os anjos vieram com ele? Não. Você percebe que a Bíblia fala que uma parte veio com ele, mas não todos os anjos. Isso aqui é outra coisa interessante de se lembrar. Vamos analisar agora a sua organização. O Senhor dos Exércitos, 1 Samuel 1:11. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono e todo o seu exército estava junto a ele, a sua mão direita e a esquerda. 1 Reis 22:19. 12 legiões de anjos sugere a organização do exército romano, Mateus 26:53. O diabo e seus anjos, o príncipe das potestades do ar, Efésios 2:2, trono de Satanás, Apocalipse 2:2, trono da besta, enfim. Quando nós analisarmos versículo por versículo, livro por livro, nós percebemos que tanto os anjos de Deus têm uma organização, quanto os anjos caídos, eles também têm uma hierarquia, uma organização e funções diferentes. Em geral, as expressões Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos, parece significar Senhor dos anjos
Deus dos anjos. Quando usa o termo exércitos, a gente já imagina soldados. Dentro desse contexto aqui, nós compreendemos então que está se referindo aos exércitos celestiais, no caso, os anjos. Contudo, em Neemias 9:6, Salmo 33:6, a palavra exército parece incluir tanto os anjos como as estrelas. Em algumas exceções, então, exército refere-se a estrelas. Em outras situações, refere-se a anjos. Interessante. Satanás é o imitador de Deus. Todo aquele que não cria algo precisa copiar alguém. E Satanás fez isso. Ele tem um trono, é o príncipe deste mundo, isso está em João 14, 30, 16 e 11. É o príncipe das potestades do ar, Efésios 2, 2. Cristo é mais forte do que o valente armado, Lucas 11, 21. E governa até mesmo sobre Satanás. Quem vai falar sobre Satanás na Bíblia? Jesus Cristo. Interessante que Jesus fala muito sobre o diabo para nos fazer compreender que na esfera espiritual existe sim esse trono, existe esse governo de Satanás, que ele recebeu essa autoridade após a sua queda. A primeira menção de Satanás está na queda do homem em Gênesis 3, do 1 ao 15. A segunda em Levítico 18 e 8, onde se diz que um dos dois bodes no dia da expiação é para Azazel ou Satanás. A terceira na passagem que Satanás induziu Davi a contar ao povo de Israel. A quarta no livro de Jó 1, do 6 ao 12. A quinta em Zacarias 3, 1 ao 3, onde Satanás apresenta-se como adversário do sumo sacerdote Josué, mas o Senhor dirige-se a Satanás e o repreende. Ora, nós estamos falando de anjos ou de Satanás? Satanás é um anjo, mas é um anjo caído. Então a Bíblia inteira vai falar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e da hierarquia dos anjos. Nomenclatura dos anjos. Nomes e ordens angelicais. No grego clássico, o termo tinha o significado de mensageiro. Angelologia, portanto, significa tratado sobre os anjos na linguagem teológica. As escrituras hebraicas atribuem nomes a somente dois anjos: Gabriel, Deus é minha força, e também o arcanjo Miguel, que significa quem é como Deus, no caso apresentado como protetor de Israel. Então nós temos esses dois seres com nomes: Gabriel, o anjo mensageiro que apareceu para Maria, e nós temos o arcanjo Miguel, que a Bíblia o apresenta como um guerreiro e também defensor da nação de Israel. Quanto aos outros, nós não temos nome. A Igreja Católica, que posteriormente acabou criando um nome para outro anjo. Mas nesse contexto bíblico-teológico, nós temos dois com nome. Classificação dos anjos. Como a ordem é a primeira das leis do céu, pode-se esperar que os anjos estejam classificados segundo seu posto e atividade. Tal classificação está implícita em 1 Pedro 3 e 22, em que lemos sobre os anjos e as autoridades e as potências. Lembrando aqui, funções e hierarquia. Anjo do Senhor. O anjo do Senhor é descrito de tal forma que se distingue de qualquer outro anjo. É-lhe atribuído o poder de perdoar ou reter pecados e o nome de Deus está nele. Êxodo 23, 20 e 23, Êxodo 32, 34 diz o seguinte: meu anjo irá à sua frente. Em Êxodo 33 e 14, há essa variação: eu mesmo o acompanharei. Ou seja, literalmente o meu rosto, e lhe darei descanso. As duas expressões aparecem combinadas em Isaías 63 e 9. Por isso que
Jacó identificou o anjo com o próprio Deus. Isso está em Gênesis 32:30, 48:16. Não se pode evitar a conclusão de que esse anjo misterioso não é outro senão o Filho de Deus, o Messias, o libertador de Israel, o Salvador do mundo. Portanto, o anjo do Senhor é realmente um ser incriado. Então, os teólogos acreditam que quando a Bíblia usa o termo o anjo do Senhor, está se referindo ao próprio Senhor Jesus, que no Velho Testamento ainda não era revelado, porque ele vem ser manifesto e revelado no Novo Testamento, mas ele já atuava. Então ele é apresentado aqui como anjo do Senhor, mas entende-se que seja o próprio Cristo. Arcanjo. Miguel é mencionado como arcanjo, o anjo principal. Judas 9, Apocalipse 12, 7, 1 Tessalonicenses 4,16. Ele aparece como o anjo protetor da nação israelita, Daniel 12, 1. Gabriel também é mencionado de uma maneira que o posiciona em uma classe elevada. Ele está na presença de Deus, Lucas 1,19, e a ele são confiadas as mensagens mais elevadas e importantes em relação ao reino de Deus. Daniel 8,16, 9 e 21. Lembrando que o termo arcanjo significa chefe. Então, nós percebemos que Miguel é um dos anjos mais influentes e com autoridade. Anjos eleitos são provavelmente aqueles que permanecem fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás. Base bíblica, 1 Timóteo 5:21, Mateus 25:41. Anjos das nações. O texto de Daniel 10, do 13 ao 20, parece ensinar que cada nação tem seu próprio anjo, seu próprio príncipe. Era tempo de os judeus voltar do cativeiro, isso está em Daniel 9, do 1 ao 2, e Daniel dedicou-se a orar e a jejuar pela volta deles. Depois de 3 semanas, um anjo apareceu-lhe e disse-lhe que a demora foi por causa do príncipe, ou seja, um anjo da Pérsia, ter se oposto ao retorno dos judeus. O anjo lhe disse que sua petição para o regresso dos judeus não tivera apoio a não ser de Miguel, o príncipe da nação hebraica. O príncipe dos gregos também não estava inclinado a favorecer a volta dos judeus, Daniel 10 e 20. As palavras do Novo Testamento, poderes e autoridades podem referir-se a esses príncipes angélicos das nações. Aqui acontece aquele episódio da oração de 21 dias e houve uma guerra na esfera angelical. Então perceba, isso é muito pregado, né? A questão física, o mundo físico é uma coisa, o mundo espiritual é outra. No mundo físico nós estamos vivendo e nos conectamos espiritualmente com Deus através do nosso próprio espírito, e nós percebemos uma atividade dos seres espirituais que estão trabalhando ao nosso favor, no caso os anjos de Deus, ou contra nós, no caso os anjos caídos. Querubins parecem constituir uma classe elevada de anjos relacionados com propósitos retributivos. Gênesis 13, 24 e Redentores, Êxodo 25, 22. De Deus para com os homens. Conforme a descrição, eles têm rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia, o que sugere que representam a perfeição dos seres criados. Força de leão, inteligência de homem, rapidez de águia e serviço de boi. Essa composição de formas e sua aproximação de Deus asseguram que a própria criação será redimida ao cativeiro da corrupção. Essa descrição é da maneira em que o escritor viu esses seres. Então perceba que viu com rosto de homem, de leão, de boi ou de águia. Então por isso que aqui, para ficar mais simples de compreender, é dividido em 4 funções para que nós possamos compreender. Por que apareceu com rosto de leão? Está falando da força. Por que foi apresentado como rosto de homem? Que está falando da inteligência. Rapidez de águia, quando é apresentado com a face de águia. E por fim, por que boi? Aqui fala do trabalho, da
persistência, aqui fala da resistência e do bom resultado. Lembrando que a Bíblia tem partes literais e partes simbólicas. Serafins são mencionados em Isaías 6, mas pouco sabemos acerca deles. Certo escritor crê que eles constituem a ordem mais elevada de anjos e que a característica que os distingue é um ardente amor a Deus. A palavra serafins significa literalmente ardentes. Vamos agora ao caráter dos anjos bons. Primeiro, obedientes. Cumprem seus encargos sem questionar ou vacilar. Por isso devemos orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Os anjos são obedientes e nós precisamos seguir também esse princípio de obediência. Os anjos são reverentes. Sua atividade mais elevada é a adoração a Deus. Neemias 9:6, Filipenses 2:9-11, Hebreus 1:6. Além do seu trabalho e funções, eles têm extrema reverência ao Deus Criador. Sábios. Como um anjo capaz de discernir entre o bem e o mal, segundo Samuel 14:17, a inteligência dos anjos excede a dos homens nessa vida, porém é necessariamente finita. Lembre que os anjos, eles estão no topo da criação. Anjos, depois humanos, depois animais. Nós somos mais inteligentes do que os animais? Sim. Enquanto os animais agem por instinto, nós agimos por raciocínio. Os anjos estão acima de nós. Então, em questão de inteligência, sabedoria, perspicácia, não se compara com a humanidade. Outra coisa importante para compreender sobre a natureza dos anjos: eles são mansos, não abrigam ressentimentos pessoais, nem injuriam seus opositores, segundo Pedro 2:11, Judas 9. Lembrando que os sentimentos, as mágoas, os ressentimentos, isso é coisa de humanos. Na nossa parte humana, que nós ficamos nutrindo esses sentimentos, pensamentos e emoções. Os anjos, não. Aprendemos também que mansidão na Bíblia significa fácil de lidar, domado. Nós, os humanos, ainda estamos em processo. Os anjos também são poderosos. Os anjos aparentemente têm o grande poder. São chamados de valorosos em poder, que executais as suas ordens, Salmo 113:20 e poder, Efésios 1:21. Domínio e potestade. Embora o poder dos anjos seja grande, certamente não é infinito, mas é usado na luta contra os malignos poderes demoníacos controlados por Satanás. Daniel 10:3. Quando o Senhor voltar, seremos alçados a uma posição superior à dos anjos. 1 Coríntios 6:3. Os anjos são espíritos. Quando nós adentrarmos os portões celestiais, lembre que Jesus falou que nós seremos como os anjos, porém não iguais. Por quê? Porque nós teremos um corpo glorificado. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele teve o seu corpo glorificado. Nós, os humanos, passaremos pelo mesmo processo, enquanto os anjos literalmente são espíritos. São poderosos na sua maneira de agir, de locomover, com a própria capacidade e poder vindas, oriundas do próprio Deus Criador. Os anjos também são santos. Como foram separados por Deus e para Deus, são santos anjos. Apocalipse 10:14-10. São voluntários em sua santidade e serviço. Não pecaram quando foram provados, como fizeram Satanás e seus demônios e o ser humano. Os anjos que estão a serviço de Deus são santos.
porque aqueles que perderam a sua santidade foram lançados junto com o seu líder, que hoje nós chamamos de Satanás. Vamos lá. A personalidade dos anjos bons. Os anjos são seres dotados de personalidade e inteligência. São seres pessoais, é o que se depreende da leitura de Lucas 1,19, que diz: eu sou Gabriel. Como que Gabriel se apresentou? Eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus. Foi dessa maneira que ele se apresentou. O texto mostra claramente que esse anjo tinha plena consciência de sua existência e personalidade. Os anjos também são seres emotivos, Jó 38,7, possuem inestimável conhecimento e sabedoria, segundo Samuel 14,20, e apesar de serem espíritos, são racionais. Isso aqui é interessante. Não quer dizer que eles não raciocinam, eles raciocinam sim. Prestam adoração inteligente, Salmo 148,2, contemplam a face de Deus em entendimento, Mateus 18,10, são conscientes de suas limitações. O único que é ilimitado é Jesus. Os anjos são seres limitados, sim. Alegram-se quando um pecador se arrepende de seus pecados. Lembra que a Bíblia diz que há alegria diante de Deus por um pecador que se arrepende. Quem é que vai se alegrar? Os anjos. Anelam perscrutar as coisas do reino de Cristo. 1 Pedro 1,12. Além de elevada sabedoria e inteligência, os anjos têm vontade própria e poder de decisão. Apesar de sua extraordinária inteligência, os anjos não possuem onisciência, atributo exclusivo de Deus. Entenda que é uma sabedoria e inteligência totalmente acima da nossa, mas não igual a Deus. Onisciência, a capacidade de saber de tudo, isso é um atributo somente de Deus. Então nunca podemos confundir a sabedoria e inteligência dos anjos com os atributos concernentes ao Deus Todo-Poderoso. Os anjos possuem personalidade, porque têm os atributos da inteligência, vontade, sentimento e poder de decisão. Inteligência é evidenciada pela capacidade de falar e levar informações às pessoas. Vontade, como interesse de atentar para o plano da salvação. Emoção. Os filhos de Deus rejubilando e as estrelas da alva juntas cantando. Isso está lá em Jó. Então, quando Jó se refere a eles felizes, alegres, cantando, se alegrando. Aqui dá-nos a entender emoção. Poder de decisão. Os anjos tomam decisões. Eles atenderam a Ló no seu pedido para não destruir Zoar. Isso está em Gênesis 19, 17 e 23. Com certeza eles tiveram a autorização do Deus Todo-Poderoso para decidir isso também. A desobediência de um grupo deles subentende a sua capacidade de escolha de influenciar os outros com a sua iniquidade. Algumas pessoas questionam dizendo o seguinte, que os anjos têm uma obediência obrigatória e cega a Deus. Mas, quando nós olhamos para os textos, nós percebemos que não. Porque se essa obrigação fosse cega e imposta, eles não teriam escolhido se rebelar contra Deus. Então, nós percebemos também um poder de decisão, livre-arbítrio. É igual os humanos. Nós somos obrigados a servir a Deus? Não. Servimos a Deus, claro, por estímulos, por pregação, porque o Espírito Santo nos convenceu, nos fez compreender a palavra. Mas o poder de decisão é nosso. Eu só ando com Jesus porque eu quero, não porque alguém me obriga. Os anjos têm o mesmo poder de decisão. Os anjos possuem personalidade porque têm os atributos de inteligência, vontade e sentimento. Os anjos são sábios e atuam como agentes pessoais. Não são oniscientes. Outro ponto importante, onipotência. Também a capacidade de ter todo o poder é um atributo somente de Deus. A salvação para o homem, porque Jesus Cristo se fez homem e morreu a fim de nos redimir
Não há esperança de salvação para o diabo e demônios, visto que o Senhor não tomou a natureza dos anjos a fim de resgatá-los, visto que os anjos não morrem, e a vida de ressurreição vem por meio da morte. Aqui tem algo muito interessante. Quando o ser humano peca contra Deus, nós percebemos o quê? Que há esperança enquanto ele não tiver morte física. Enquanto eu tiver vida, eu posso me arrepender dos meus pecados e ser restaurada ao corpo de Cristo e a herdar a salvação. Você não percebe isso nos anjos. A Bíblia não fala de um resgate dos anjos. É outra esfera. Eu acredito até que pela sua capacidade e a maneira clara de compreender as coisas, a sua rebelião foi muito consciente. Portanto, eles devem totalmente de aceitar o seu destino, uma vez que eles não fizeram algo por inocência, por engano. Já no ser humano nós vemos diferente. Vemos a serpente enganando, persuadindo Eva. O livro de Daniel, nos capítulos 8 a 12, oferece-nos um exemplo da sabedoria com que os anjos foram dotados. Os anjos são poderosos, mas sempre empregam seu poder visando a glória de Deus. Aqui tem algo importante. Sempre os anjos de Deus, eles não irão receber glória para si. Eles irão sempre atribuir a glória ao Deus Todo-Poderoso. Estão sempre reafirmando nas entrelinhas que são criaturas e não o motivo da adoração. O fato de Satanás e os demônios terem pecado e atualmente usarem seu poder para o mal prova que os anjos de Deus os servem de boa vontade e seus poderes também provam personalidade, como vemos em Apocalipse 20, 1 ao 3, Atos 12, 7, 10, 23 e outras referências. Por muitas vezes são chamados de poderosos. Como exemplo do poder de um anjo, citaremos 2 Reis 19, 35. Quando um só anjo feriu de morte 185 mil soldados assírios. Aqui foi algo interessante. Quando um anjo feriu a 185 mil soldados. Quando eu falo de soldados, eu falo de pessoas que estão preparadas para a destruição, para a guerra, para a batalha. E Deus mandou apenas um anjo para destruir esse exército. Quando a Bíblia fala que os anjos são poderosos, eles têm poder de destruição. Por que eles não saem destruindo tudo? Porque eles são obedientes e eles só fazem o que Deus manda. Nesse caso, Deus ordenou, o anjo obedeceu, destruiu o exército e o povo de Deus foi vitorioso. Interessante também, os sentimentos dos anjos, como prova da sua personalidade, são percebidos mais nas provas indiretas do que por meio de declarações. Crer que Gabriel não teve sentimentos, primeiramente de regozijo e depois de desgosto, em sua entrevista com Zacarias, em Lucas 1, 11 e 12, é acusá-lo de uma frieza. O mesmo diríamos quanto aos anjos que serviram ao Senhor depois de sua tentação. Mateus 14, 11. Os anjos que serviram também Jesus em sua agonia. Lucas 22, 43. No dia da ressurreição. Lucas 24, do 4 ao 7. E em sua ascensão. Atos 1 e 10. Nós vemos os anjos aqui em várias funções e em várias situações. Teve aquele que se apresentou ao sacerdote Zacarias, ali, dizendo que ele teria um filho, e no caso ele acabou rindo, e ele ficou mudo. Mas tem um anjo ali que fala com ele. No caso de Jesus também é muito interessante, porque nós vemos anjos em várias situações. Ora, então por que os anjos não interviram ali na agonia de Jesus, na crucificação? Os anjos poderiam ter intervido, poderiam ter destruído as pessoas. Aqui é outro caso. Os anjos não estavam ali para intervir, mas para apoiar.
porque o plano de redenção seria concretizado com morte. Não é que a morte foi apenas uma crueldade e que Jesus era indefeso. Claro que não. Jesus poderia ter destruído a humanidade naquele momento, mas ele optou ir até o fim e resgatar a humanidade com o seu sacrifício. Mas os anjos estavam em todos os momentos atuando. Gabriel, voando para junto de Daniel rapidamente, e os anjos que clamaram com grande voz, como em Apocalipse 18, 1 e 2, são demonstrações de participação pessoal e voluntária no sentimento relacionado àquilo que faziam. Veja-se igualmente em Lucas 15, 10. Os seres celestes, por conseguinte, são personalidades criadas, santas, sábias, poderosas e voluntárias. O papel dos anjos nos desígnios divinos. Vamos analisar aqui também. Os homens e anjos são únicas criaturas morais e altamente inteligentes que Deus criou. Portanto, é possível compreender muito sobre os desígnios e o amor de Deus por nós quando nos comparamos aos anjos. A primeira coisa a observar é que jamais se diz que os anjos foram criados à imagem de Deus, enquanto as várias vezes se afirma que os homens foram feitos à imagem do Criador. A Bíblia não dá detalhes aqui sobre a criação dos anjos, dá detalhes sobre a nossa, dizendo que nós humanos fomos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. De fato, mesmo agora, os anjos já nos servem. Não são todos eles espíritos, ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus 1 e 14. Aqui nós percebemos que os anjos não interferem, mas nos auxiliam. Quando nós estamos em lutas, eles não podem decidir por nós, mas eles podem nos ajudar e nos servir. Lembra do caso de Elias? Que apareceu um anjo e estimulou ele a reagir, a se levantar, a comer, a beber. Então nós entendemos que os anjos do Senhor são trabalhadores. Nós também vemos, o anjo abriu as prisões, o anjo libertou. Nós vemos que eles são totalmente atuantes entre o povo de Deus, por ordem divina. Vamos analisar aqui o nosso relacionamento, a 3. Tem a parte humana, os anjos e Deus. Os humanos oram, pedem intervenção, Deus decide intervir, manda os anjos. É mais ou menos nessa linha de pensamento que as coisas acontecem. Quanto aos anjos maus, Judas diz que os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Judas 6. E lemos em Hebreus, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Hebreus 2,16. Nós compreendemos também aqui que há uma sentença para os anjos maus, aqueles que não cumpriram com seu chamado. Você acha que Deus criou algo ou alguém pelo simples fato de criar? Tudo que Deus fez é com propósito, seja na esfera angelical, seja na esfera humana. Tudo Deus cumpriu para uma função e propósito. E seja anjo ou seja humanos, todos nós daremos conta com Deus do nosso estado original e daquilo que nós fizemos com a capacidade que Deus nos deu. Então nós aprendemos na Bíblia que há sim um julgamento para os humanos, mas há um julgamento para os anjos também. Tanto é que a Bíblia diz que o inferno foi reservado para o diabo e seus anjos. Empreendimento dos anjos. As Escrituras ensinam que os anjos santos são empregados no culto divino, na execução da vontade de Deus e na ministração aos herdeiros da salvação. São apresentados ao redor de Cristo e sempre prontos a realizar algum serviço para o qual são designados em prol do avanço no reino. No Antigo Testamento aparecem em repetidas ocasiões revelando aos servos de Deus a sua vontade. Agora vamos analisar algumas
manifestações e trabalhos. Feriram os egípcios, olha só. Quem feriu os egípcios? Os anjos. Foram usados na promulgação da lei no Monte Sinai. Assistiram os israelitas durante a sua peregrinação. Nesse caso aqui, deram assistência, não estavam olhando, estavam ajudando. Destruíram inimigos, olha só. Acamparam-se em redor do povo de Deus em sua defesa nos montes de perigo. Então nós compreendemos que os anjos também nos trazem proteção. Por isso que algumas igrejas, elas até fizeram orações ensinando as crianças a orar e a pedir proteção. E não é errado quando alguém pede, Senhor, coloca o teu anjo para guardar a minha vida, a minha casa, tal, porque isso nós aprendemos na Bíblia, que os anjos também têm essa função de proteger. Predisseram e celebraram o nascimento de Cristo. Mateus 1:20, Lucas 1:11, vemos a manifestação dos anjos também, com grande alegria, anunciando o nascimento do Messias. Ministraram em sua tentação e sofrimentos, estavam com Jesus durante todo o processo de agonia até a cruz. Anunciaram a sua ressurreição e a sua ascensão. Continuaram sendo espíritos ministradores em favor dos crentes, Hebreus 1:14. Livraram Pedro da prisão, guardam as crianças, Mateus 18:10. Levam a alma dos falecidos para o seio de Abraão, Lucas 16:22. Serão assistentes de Cristo em sua segunda vinda e reunirão seu povo em seu reino, Mateus 13:39. Tais são as declarações gerais das Escrituras sobre esse tema e com elas devemos contentar-nos. Sabemos que eles são os mensageiros de Deus, que são agora, como sempre foram, usados na execução de mandados. Contudo, mais do que isso, nada é positivamente revelado. Só concordamos com aquilo que a Bíblia relata. Encerramos a nossa aula hoje. Continuaremos abordando esse assunto porque ele é de extrema relevância e tem muitos detalhes. Claro, eu não poderei passar todos os detalhes para vocês. Você precisa de ler todos os capítulos e versículos em casa. Mas, de forma resumida, aprendemos um pouco sobre esses seres incríveis, que são trabalhadores do reino de Deus, obedecem a Deus e nos auxiliam. Auxiliaram Jesus e agora estão auxiliando nós, os crentes, auxiliaram o povo judeu. Você percebe esses seres maravilhosos defendendo e guardando o povo o qual Deus designou para ser o seu povo. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.